Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa unidade 4, que nós vamos abordar a identificação e a classificação de áreas degradadas da disciplina FAA 349, Gestão de Ambientes Degradados, aqui pelo curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, mediado por Tecnologia pelo Centro de Educação à Distância da UFAM. Nessa unidade, nós vamos abordar principalmente alguns temas de grande importância, como a base conceitual, pois há necessidade, a importância de identificar a classificação e o diagnóstico para o planejamento da recuperação ambiental. Vamos falar também dos tipos de áreas degradadas, áreas oriundas da mineração, de manejos agrícolas, as áreas urbanas e as áreas industriais e contaminadas. Falaremos também do método de diagnóstico, como utilizar os indicadores visuais, físicos, químicos e biológicos e também as geotecnologias para ajudar nesse processo, bem como o histórico de uso da área, saber a trajetória de ocupação, os passivos ambientais e as implicações para a restauração. Toda a informação pregressa da área é importante nesse processo de tomada de decisão de escolha do melhor método para a recuperação ambiental. Mas por que identificar e classificar áreas degradadas? Primeiramente, essa identificação ela permite conhecer a origem, a intensidade, a extensão espacial e os impactos da degradação antes de, porventura, sugerir uma intervenção. Então, nessa fase, você consegue entender quais são as prioridades a serem aplicadas ali naquela área. 2. Integra componentes. O que significa? Relaciona efeitos sobre o solo, água, vegetação, a fauna e as comunidades humanas. Ou seja, ela integra informações que são de grande importância nesse processo de identificação das áreas degradadas. E reduz custos, né? Por quê? O diagnóstico bem fundamentado, ele aumenta a eficiência das ações de recuperação e da gestão ambiental ali daquele ambiente que foi perturbado pela ação antrópica ou mesmo pela ação da natureza. Na unidade, o diagnóstico é apresentado como base técnica e científica do planejamento ambiental, especialmente em contextos amazônicos, onde os processos de degradação possuem forte especificidade territorial, haja visto as características do bioma no qual estamos inseridos. Principais tipos de áreas degradadas. Como nós colocamos no nosso e-book, as principais áreas degradadas são a mineração, áreas oriundas de mineração, as áreas agrícolas, as áreas industriais e as áreas contaminadas por exemplo, avanços da população, por ocupações inadequadas em áreas inadequadas, ou mesmo oriundas de esgotos industriais e domésticos. Falando de áreas mineradas, quais são os principais impactos nessa região, nessa área? Ocorre primeiro a remoção da vegetação, com isso ocorre uma alteração da topografia, porque geralmente é feito escavações, né, onde serão retirados ali o mineral, exposição de horizontes no perfil do solo, e geralmente são exposições profundas que colocam em risco de contaminação por metais pesados, uma vez que na mineração é comum a utilização de metais para aglutinar ou para separar ali o que está sendo extraído. Do ponto de vista de áreas urbanas e industriais, ocorre principalmente a impermeabilização do solo, poluição hídrica e atmosférica e formação de passivos ambientais complexos que são desencadeados principalmente por tipos de construções ou mesmo destinação incorreta do efluente, seja ele um efluente tanto apenas industrial, mas também como o efluente oriundo de ações humanas domésticas. E as áreas contaminadas, elas são oriundas principalmente do descarte inadequado de resíduos ou vazamento de substâncias tóxicas com risco direto à saúde humana e ao meio ambiente.
Na Amazônia, a degradação é combinada e cumulativa. O desmatamento, a exploração de madeira, incêndios, mineração e a abertura de estradas atuam de forma articulada, ampliando os impactos sobre a biodiversidade, estoques de carbono e a regulação climática. É comum vocês ouvirem falar sobre o papel da floresta amazônica, bioma amazônico, na regulação do clima. E não só um clima local, mas um clima regional e muitas vezes global. E o desmatamento, essa degradação ocorre principalmente com base na conversão da floresta para a agropecuária, onde se tem um impacto em magnitudes maiores. Uma outra forma de degradação é o próprio fogo. Em períodos de estiagem, ocorrem as queimadas, que muitas vezes são queimadas utilizadas para a limpeza da área, mas que fogem do planejamento do pequeno produtor e às vezes invadem grandes áreas florestais e queimam, né, grandes áreas florestais. E ocorre também a perda agrícola, muitas vezes queima plantações já estruturadas e o produtor às vezes acaba perdendo, tendo um prejuízo nesse sentido também. As estradas, elas facilitam o acesso e novos ciclos de ocupação e de uso ali da terra, do solo, se iniciam. Se não tiver presença do Estado fazendo a fiscalização, fazendo o monitoramento, os impactos eles são realmente facilitados ali pela abertura de acessos. Uma outra forma de impacto seria o garimpo, que afeta as comunidades vulneráveis e ecossistemas aquáticos. Como eu já falei em outras unidades, o garimpo ele tem uma legislação específica ambiental que muitas vezes ela não é seguida. E esse licenciamento, quando ocorre, ele tem todos os requisitos para que a área ela seja da menor forma impactada. O que ocorre é que muitas vezes o garimpo ilegal ele não leva em consideração esses requisitos mínimos para que os impactos oriundos dessa ação ele não seja tão significativo ali naquele ambiente. Indicadores usados na identificação ambiental. Nós temos aqui um quadro onde a gente observa os indicadores, o que se observa, os exemplos e a contribuição. Um exemplo, o indicador visual, como identificar impactos de forma visuais. O que se observa? Sinais perceptíveis na paisagem. É comum a gente chegar numa área de mineração e já ter aquele impacto da grandiosidade da degradação. Muitas vezes faz parte do processo de exploração ali daquele minério. Mas se você não tiver um plano para recuperar aquele ambiente, a gente observa facilmente ali um impacto. Exemplos: a erosão, vossorocas, ausência de cobertura vegetal. E qual é a contribuição? Isso aí você consegue fazer uma triagem rápida em campo, visual, muitas vezes consegue fazer registros fotográficos. Como indicador físico, a estrutura e funcionamento do solo, a gente observa o profissional, ele consegue observar se o solo está ali sofrendo um processo de degradação, seja laminar, seja em vossorocas, seja em ravinas, a gente também já consegue ali observar. Exemplos: a densidade, a porosidade, a infiltração. Se tiver um escoamento superficial, você já consegue observar que a infiltração no perfil do solo ela está prejudicada. Contribuição: avaliação, avalia a limitação mecânica e hidrológica ali do solo. Químicos: a qualidade ambiental e a contaminação. A gente consegue também notar facilmente se tem ali a presença de elementos químicos, substâncias químicas que estejam impactando. É claro que para se constatar e quantificar exige uma análise maior, mas visualmente você já observa, já consegue observar, por exemplo, um derramamento de algum tipo de combustível fóssil, hidrocarboneto, né? Exemplos como onde ele impacta principalmente no potencial hidrogênio iônico, dos nutrientes disponíveis, né? Coloca ali metais pesados no solo, anéis aromáticos, policíclicos, que têm ali prejuízos diretos na microfauna e na fauna edáfica do solo. E contribuições: estima riscos e aptidão de recuperação. A gente já consegue ali entender que será necessária uma ação maior quando se ocorre esse tipo de ação no processo de degradação. Biológicos: você observa o comprometimento ecológico,
uma vez que geralmente quando se ocorre algum tipo de impacto, você já observa o afugentamento da fauna. Ela já não está ali, não seja as faunas de maior porte quanto a, a fauna, a microbiota do solo também tem um impacto direto. Exemplos, bioindicadores e diversidade da microbiota. Você tem, claro, uma diversidade da microbiota reduzida se tiver ocorrendo ali um impacto, principalmente onde se tem impactos causados por metais pesados ou por combustíveis fósseis. Contribuição: indica a resiliência e a regeneração natural. Quando o solo consegue, quando o ambiente consegue se recuperar e observa-se a presença, seja de vegetação, retorno da fauna, da microbiota, a gente consegue também indicar que aquele ambiente está passando por um processo de resiliência, retornando ali ao estágio mais próximo possível do que foi perturbado. E nós contamos atualmente com algumas ferramentas contemporâneas de identificação e diagnósticos. Atualmente se utiliza muito o sensoriamento remoto, que permite a análise espacial e temporal de grandes áreas, detectando mudança de cobertura, uso da terra e padrões de perturbação. A facilidade de usar os dados georreferenciados, dados de sensores, satélites, é ter essa possibilidade, por exemplo, de observar o ambiente antes e depois da perturbação da degradação. E com isso, propor, inclusive, medidas mitigadoras, propor técnicas que possam estar ali resolvendo ou remediando aquela área. As plataformas em nuvens é uma tecnologia muito contemporânea que você consegue fazer modelagem ambiental, principalmente quando você tem grandes quantidades de dados, Big Data. Um exemplo é o Google Earth Engine, que ele amplia o processamento de séries temporais e o mapeamento da degradação. E a modelagem, atualmente, muito atual tema, modelagem com inteligência artificial. A gente usa ali o aprendizado de máquina, né, vários modelos, multicritérios que aumentam a precisão e a classificação ambiental. O uso relativo das abordagens na unidade, nós temos aqui, por exemplo, que o sensoriamento remoto e o SIG ele é usado em 90% dos estudos, indicadores físico-químicos 75%, análises históricas de uso 85% e métodos de alta resolução 60%. O histórico de uso e ocupação do solo. Tem grande importância você entender de que forma aquele solo, aquele ambiente, ele foi utilizado antes e durante o processo de contaminação. Então isso aí você consegue, como o número 1 já diz aqui, reconstruir a paisagem. Séries históricas de uso e cobertura da terra mostram a transição, como floresta, pastagem, agricultura ou outro tipo de impacto se instalou ali. E é claro, se usa isso que a gente falou agora no slide anterior, que são as tecnologias, as geotecnologias que facilitam essa visualização desse processo. Localizar as fontes de impacto, importantíssimo. O histórico ajuda a identificar períodos críticos, passivos ocultos, rejeitos e mudanças hidrológicas. Então, saber de onde está vindo a fonte poluidora é de grande importância no processo de histórico e de ocupação do uso do solo. Diferenciar degradação e regeneração. Áreas que parecem florestadas podem carregar perturbações sucessivas e baixa capacidade de recuperação. Geralmente, assumem-se vegetações que não conseguem chegar em porte muito alto, principalmente quando a perturbação ocorre por elementos químicos. Então, você tem que ter ali a experiência para diferenciar o que é uma regeneração de um processo de degradação. Orientar restaurações e políticas de restauração nesse ambiente, técnicas, né, de restauração. A trajetória do uso subsidia o zoneamento, a conservação, a mitigação de emissões e a escolha de técnicas de intervenção. Então, quando você consegue fazer o levantamento da área, consegue localizar os principais pontos, consegue localizar os fatores que ocasionaram aquela degradação, você também consegue
indicar a melhor técnica a ser aplicada e organizar o seu processo ali de recuperação daquela área. Fluxo lógico para diagnosticar uma área degradada. Então, coloquei aqui basicamente 4 pontos. Como primeiro, classificar, definir se a área é minerada, agrícola, urbana, industrial ou contaminada. É o primeiro passo, você entender o que está causando aquele impacto naquela área. Número 2, diagnosticar. Aplicar indicadores visuais, físicos, químicos e biológicos. Claro que muitas vezes você já consegue ter essa análise básica no local, mas outras vezes, assim como nós já vimos em unidades anteriores, você precisa fazer coletas e fazer ensaios laboratoriais. Historicizar. Construir os usos anteriores, fontes de impactos e mudanças da paisagem. Isso ajuda muito a entender o processo ali de degradação daquele ambiente. E o 4, não menos importante, planejar. Selecionar as estratégias compatíveis com as condições ambientais, sociais e econômicas do local. Né? Então essas estratégias muitas vezes ela vai passar inclusive por outros profissionais que você necessite ali para fazer um levantamento de fauna, para fazer coleta de dados, sondagens de subsolo. Isso vai variar muito do tipo de impacto que você está enfrentando. A unidade ela enfatiza que soluções padronizadas raramente funcionam. O planejamento deve partir de um diagnóstico contextualizado e tecnicamente robusto. Ou seja, nós não temos uma receita de bolo onde você consegue aplicar genericamente em todas as áreas degradadas. Não, o papel de você profissional, o papel da equipe multidisciplinar é importantíssimo nesse processo para identificar a principal forma de agir de combater o agente poluidor. E chegamos ao fim de mais uma unidade, nossa unidade 4. Eu agradeço pela atenção de todos que estiveram até aqui acompanhando essa aula. E nós vamos nos encontrar agora na unidade 5. A unidade 5 ela vai abordar a legislação e normas aplicáveis a toda essa questão de degradação ambiental. O que nós vamos aprender na unidade 5? Nós vamos entender, por exemplo, como uma APP, como uma reserva legal, como a responsabilidade do poluidor e instrumentos legais estruturam a recuperação de áreas degradadas. Então, eu agradeço mais uma vez pela atenção, recomendo fortemente a leitura da unidade 4 antes de assistir esses pontos básicos que eu trago aqui para vocês na apresentação. Então, muito obrigado e encontro vocês na unidade 5. Até lá!